Ele veio para a vida de um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor, todos nus. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio para a vida de um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor, todos nus. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a dança e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Mas nos trouxe a sua paz. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. A dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. A dizer obrigado, Senhor.
a dizer obrigado, Senhor. Bom, boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que temos uma amiga nova, Carla Souza. Seja bem-vindo. Ela está lá de longe, Duas Barras, então seja muito bem-vinda. E vou pedir então a Glorinha hoje para fazer a prece e a página de abertura. Tá bom. Então, nossa página hoje é a 29, né? Isso, 29. dia de luz. Então, Senhor Jesus, querido amigo, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar essas obras trazidas por Emmanuel, por Chico Xavier. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores, aqueles que conduzem esse estudo, possam nos intuir, nos envolver, para que tenhamos condições de extrair o melhor do nosso estudo. Então, que esse momento em que confraternizamos os nossos corações, trocamos a experiência em torno dessas obras, só podemos agradecer, Senhor, pela oportunidade e te pedindo que nos envolvas com o teu amor, com a tua misericórdia, agora e sempre. Que assim seja. Então, Vinha de Luz, lição 29. Guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Bom, eu nunca tinha escutado essa expressão, né? Coração dobre. Eu acho que é dobre É a isso pronúncia, mesmo. Quer dizer, né? fingido, indeciso, Exatamente. Aí eu fui pesquisar, né, falso. o que seria o significado, né? Então é aquele que é inconstante ou que pode ter vários significados dentro desse contexto, né? Que não tem firmeza, que esmorece, que ora está, né, para um lado, ora está para outro, né?
E aí Emmanuel vai desenvolver essa passagem de Tiago, né? Que ele coloca exatamente isso, falando ele, Tiago, nesse capítulo, nesse versículo, ele está falando sobre a fé, né? E exclamando, né, aqueles que, os seus trabalhadores, os seus, né, conterrâneos ali, que mantivessem uma fé, né, uma fé constante, que mantivessem um coração firme na fé, né, que não esmorecessem, né, isso como sendo uma virtude. Então, Emmanuel vai dizer que no sentimento reside o controle da vida, né? Então, eu acho que a gente, né, tem ainda essa inconstância, né, de sentimento. Ora, a gente aceita os desígnios vamos dizer, com paciência, e ora a gente não está tão assim, está mais voltado mesmo para a revolta, né? Mas aqui ele vai desenvolver, né, dizendo que, e é o que a gente sempre estuda em todas as obras, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Então é isso, se hoje a gente tem fartura ou tem dificuldades financeiras, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade de crescimento, né? Nunca como algo, né, por que isso acontece comigo, né? Tudo tem uma razão, né, um motivo para que nós estejamos sejamos detentores, né, dessa ou daquela qualidade, ou o que a gente encara como defeito, né? Então ele vai falar fartura, escassez, formosura e fealdade, todas essas, né, essas coisas que se chocam, né, que se contradizem, fala que são excelentes possibilidades da realização humana para a espiritualidade superior, que se a gente souber, não é, vivenciar isso, né, com esse coração firme, com essa fé, né, que Tiago nos fala, né? Porque eu acho que na maioria, né, como ele vai falar dos corações, né, se recebe talentos de riqueza, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Então somos assim, né? A gente, esses extremos para nós são difíceis, né? São provas ainda muito grandes, né? Para a gente, são desafios muito grandes para nós. E depois aí ele vai falar, né? Sobre a pobreza, sobre a beleza, né? E E diz, olha, que as criaturas, né, que a gente se vê aqui, não tem jeito. No prazer é incontido e na dor é revoltado, né? Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. E depois ele vai colocar que o sentimento é o santuário da criatura, que a gente deveria, não é, iluminar os nossos sentimentos, que ele fala que sem luz, né, a gente nunca vai poder refletir a paz que nos chega do alto, né? Então, para a gente conseguir iluminar os nossos sentimentos, a gente precisa, eu acho, que se conhecer, né? Ver com, com sinceridade, né? O que ainda a gente precisa trabalhar, né? E, enfim. E depois ele vai falar dessa oferenda, né? Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Então é isso. Quando a gente se mostra firme, aceitando os desígnios, com resignação, com a fé, sem se deixar estar nesse vai e vem, né, de sentimentos e de tormentos e de aflições, eu acho que a gente
consegue abrir o coração para chegarem as intuições do alto, né? O que os nossos benfeitores querem nos mostrar, né? E, e é isso, né? Aí ele fala, atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina bondade. Então, seja qual for a, a situação, a nossa vivência, né? Hoje, a gente precisa estar firmes e confiantes, né? Certos de que não existe injustiça divina, né? E que nós podemos, acho que, superar, né, todas as dificuldades se a gente trabalhar para isso, se a gente se esforçar para isso, né? Então é isso, podem falar vocês. Gente, muito bem, mas olha, nós temos ainda 4 minutinhos, então, se alguém quiser fazer um adendo, acho que a Glorinha fez uma boa abordagem, vocês têm ainda 4 minutinhos para fazer algum adendo que vocês queiram. Quem gostaria de falar? Ninguém? Então, hoje está todo mundo não querendo falar. Gente, a verdade é que a gente tem uma dificuldade imensa de compreender os desígnios do Mestre e de perceber a sua ação nas coisas mais, nas circunstâncias às vezes mais difíceis. A gente não consegue perceber a ação e depois que passa, né, eu acho que a gente tem que agradecer muito quando a gente consegue perceber o movimento, né, dos amigos espirituais por trás de circunstâncias que nos parecem dificílimas ou que nos parecem dolorosas. E quando a gente consegue perceber que, olha, é um processo e que aquilo vai acabar dando, você vai acabar tendo ganho em termos de crescimento, de aprendizado, de solução do problema de maneira que você, imprevisível, enfim. E aí as coisas acontecem. E acho que quando a gente começa a ter esse sentimento de gratidão, eu acho que a gente já começa a compreender, já começa, enquanto a gente ficar só na murmuração, e reclamando disso, se está de um jeito você queria que estivesse do outro, enquanto a gente está reclamando, a gente não tem olhos para perceber a ação divina por trás, né, o socorro divino, que a gente não tem tempo. Então, acho que a gente precisa, de fato, prestar atenção e aprender a respeitar esse tempo de Deus em nossa vida, o tempo das coisas. Porque às vezes a gente é acelerado e entramos num processo de ansiedade, e no processo de ansiedade a gente consome as nossas energias, ficamos às vezes enfermos e destruímos as possibilidades que poderiam nos socorrer, né? Então, eu acho que Emmanuel é super feliz na explanação também, mostrando que, olha, podemos ser úteis, podemos ser produtivos e podemos, digamos assim, fazer o bem em qualquer circunstância, né? Em qualquer. Tirar proveito, seja lá o que for, se for a feiura, se for a pobreza, se for a doença, se for. Com certeza é o que a gente está precisando naquele momento, né? Bom, ainda tem 1 minutinho aí para vocês também, nada? Então a gente vai passar para 50 anos depois. Nós estamos no capítulo 2, é mais ou menos a segunda página. O meu livro é página 32. Bom, quem gostaria de começar? Quer começar, Laura, hoje?
Começo sim, Pepito, eu só estou meio perdida, que eu acho que eu não marquei onde a gente parou. Eu estou na Neio página. Lúcio soubera desprezar, é quando ele está fazendo aquela descrição de Neio Lúcio, e aí Mas aquele. página 32 ou 31? O meu é dependendo do livro, né? O meu é esse livro. O meu é 32. A Rosana falou que o dela é 31. Depende da edição também, né? Ah, tá, a gente parou em austeros e em mais simples, não é isso, Rosana? Isso, isso, Tá. isso. Neio Lúcius soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo dos seus serviços à coletividade contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social em prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome era respeitado não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, mas também na Suburra, onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever o júbilo sereno que lhe palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los. Osculou as netas com paternal contentamento, mas quando as mais festivas saudações eram trocadas entre todos, no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho, Neio Lúcio notou que Lólio Úrbico contemplava com insistência o perfil de sua nora, enquanto Cláudia Sabina, fingindo absoluto ouvido do passado, concentrava sua atenção em Ovídio, em furtivos olhares que lhe diziam tudo a experiência do coração, cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Nestório, por sua vez, desembarcando em Hóstia, por satisfazer velho sonho, qual de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções a lhe vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares antigos e queridos. Guardava a convicção de que o panorama agora desdobrado aos seus olhos ansiosos lhe era familiar, dos mais remotos tempos. Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Elvídio Lúcio tomava lugar ao lado do velho genitor, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam em suas confidências mais íntimas. Dá uma paradinha, Laura, para comentar. Tá? Bom, aqui ele fala do. Eu ainda estou meio perdida aqui, né? Um dos personagens, são muitos, né? Mas o Neio Lúcio, então, é o pai do Elvídio, né? Primeiro ele fala sobre ele, né? Sobre a nobreza de espírito dele, né? Uma pessoa que estava assim mais, não estava mais voltado para coisas tão materiais, né? Mas mais voltado assim a ajudar as pessoas, né? É um interesse humano maior, né? Um interesse pelas pessoas, né? Depois ele fala que ele abraça o filho, né? Todo emocionado, né? Mas ele percebe que o Lólio Úrbico olha para a nora dele. Eu acho que ele deve, pelo que eu entendi, ele achou estranho, não gostou do olhar dele em relação à nora, né? E está falando assim do sentimento de todos, né? A Cláudia Sabino, né? Devia estar com um monte de coisas, né? Borbulhando no coração dela, mas se controlando, né? E o Nestório, por sua vez, também ao chegar lá, ele sentiu uma grande emoção, como se ele já conhecesse Roma, né? E, e é isso, de modo geral, né? Aí a Alba Lucínia e as filhas se retiram e o Elvídio vai ao longo do pai, né?
fica sozinho com o pai, para conversarem entre si, né, em direção a outro lugar. É isso, Eu acho que a gente pode dar uma reforçada na personalidade do Néio Lúcius. Naquela época em que Roma borbulhava de pompa e circunstância, onde as pessoas almejavam o poder, a expressão, né, política, é, ele já era uma pessoa que, vivendo naquela sociedade, ele já tinha noção perfeita da transitoriedade daquelas pompas, o quanto aquilo não significava para o ser, então ele era uma pessoa voltada mais para os valores espirituais. Ele diz assim, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência. Quer dizer, mesmo ele tendo uma condição aristocrática de relevância, ele fugia de aparecer em público, de se mostrar, né? E de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. Então, repara, mesmo tendo aquela tradição que todos os romanos tinham, dos múltiplos deuses, mesmo tendo isso tudo, ele já possuía uma ascendente espiritual sobre os demais, ou seja, tinha um comportamento diferenciado numa sociedade em que o que valia, o que prevalecia era o poder, era a evidência, né? Aí ele diz também que ele se esquivou a todas as possíveis nomeações do militarismo, porque ele sabia que eles trabalhavam pela degradação, de uma certa maneira, aquelas ações eram degradantes para o império, né? Aquela coisa da conquista, dos espólios, do processo de escravização dos vencidos. Então, eu acho que ele vai dizer que ele possuía ações que não era comum em defesa dos escravos e das pessoas mais humildes, que não era uma coisa comum naquela sociedade. E por isso o nome dele era reverenciado entre a sociedade, porque embora ele não fizesse questão de aparecer naquelas festas, naquelas pompas, ele, pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua posição, e também era reverenciado pela população dos bairros mais oprimidos, porque ele era um dos poucos que defendia, digamos assim, os direitos, né? E aí a gente vê também nele uma sensibilidade psicológica bem apurada, porque repara, enquanto ele estava ali, ele sabia que a Cláudia Sabina tinha tido um envolvimento com o filho na juventude e conhecia o perfil dessa moça e se preocupou ao perceber que ela continuava demonstrando, mesmo que disfarçadamente, interesse pelo Elvídio, o filho dele. Enquanto que o marido dela, o Lólio Úrbico, ele, por sua vez, estava de olho na nora dele. Então, aquilo foi, assim, algo que, digamos, deu uma inquietação, porque ele sabia que dali não poderiam surgir coisas boas, né? E aí a gente vê que ela e as filhas vão para a família dos pais dela, né? Enquanto ele está indo com o pai, porque eles não estão indo direto para a casa, o palacete deles, né? Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Quer ler, Verônica, um pouquinho? A voz está um pouco ruim, mas naquele mesmo dia, não foi aí que parou? Isso. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Elvídio Lúcius tomava o lugar ao lado do velho genitor, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam em suas confidências mais íntimas.
Elvide confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor, rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças, salientando, porém, as suas intensas preocupações morais a respeito da filha, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam, desde que, acidentalmente, se dera o prazer de ouvir os escravos da casa sobre perigosas superstições da crença nova que invadia os setores do império, em todas as direções. Esclareceu assim, ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, toda a situação familiar, apresentando-lhe os pormenores e circunstâncias a respeito do assunto. O velho Néio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral no que se referia à questão, a cuja solução o seu experimentado tirocínio educativo prestaria o mais proveitoso concurso. Em poucos dias instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino, iniciando um novo ciclo de vida citadina. Elvídio Lúcio estava satisfeito com sua nova posição, salientando-se que, como substituto imediato do sogro nas funções de censor, estava-lhe reservado um papel relevante na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador. Quanto a Alba Lucínia, graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas da velha propriedade, imprimindo-lhe o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar das largas inquietações da vida. Desnecessário dizer que, abonada por Túlia, Atéria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos amos confiança plena em poucos dias. Lê mais um pouquinho? Pode ser, é só descrição por enquanto, né? Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, nas faldas do Aventino. Néio Lúcio habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto a estrelejada noite da velhice. Recebeu a neta carinhosa com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato pela manhã, mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Parar aqui ou... Dá uma paradinha e comenta Ah. essa parte. O que eu achei de importante aqui foi que, né, no início o vídeo vai contar para o pai, né, como que era a sua vida lá na Ásia Menor, confidencia todas as coisas que ele julgou importante, mas que mais importante que eu achei foi ele falar de Célia, né? Quando ele diz que tinha uma preocupação em relação às suas filhas, acho que mais especificamente em relação a Célia, em razão de que cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam, né? Que demonstra que Célia já tinha conhecimentos que destoavam um pouco da idade dela. E aí ele soma esse fato que ela também passou a ouvir os escravos da casa, né, que ele coloca aqui como superstições da crença nova que invadiu os setores do império em todas as direções, que aí ela passou a ouvir, né, as conversações dos escravos e que eles traziam
as novas ideias, né, do cristianismo. Então, ele ficou preocupado com isso, né, tendo em vista também essa característica dela de ser mais, ser uma pessoa mais dotada, né, de conhecimento a respeito da filosofia e da religião, e aí ele fica preocupado com isso. E aí o avô fala para ele não se preocupar, que ele, com certeza, conversando com ela, com o cabedal que ele tinha, a grande afinidade também que ele tinha com a neta, ele ia, digamos assim, né? Pelo menos é o que ele achava aqui nesse início, ia demovê-la dessas, tirar essas ideias da cabeça dela, né? É, eu acho que de importante é isso. Você Completa quer aí. comentar? A gente acabou não comentando do déjà vu do Nestório. Se você quiser comentar, a gente acabou passando batido essa capacidade dele diante de Roma, né, dele se sentir. É, ele tem mesmo, né? Quando ele se apresenta a Roma ali, né? Ele que vinha também ali da Ásia Menor, ele coloca que sentia estranhas comoções a lhe vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Então ele tinha essa convicção de que não era a primeira vez que ele estava ali, né? E aí a gente retoma um pouco aquilo que você disse, né, nos estudos passados, em que como essa reencarnação foi para ele como público foi muito marcante, né? E além disso, o intervalo na erraticidade também foi bem pequeno. Eu não sei se isso soma ao fato a uma maior sensibilidade mediúnica dele também, né? Porque como Públio ele já tinha uma certa sensibilidade. Então acredito que essa sensibilidade ainda persista nele. Então ele tem essa sensação de que realmente ele estava revendo a Roma, né? E ele mesmo já diz anteriormente que ele amava Roma, que ele tinha interesses em estudar, sabia história, cultura. Então, quando ele está ali em Roma, isso volta para ele, essas recordações, e tem a certeza, por uma razão que ele ali naquele momento não sabe dizer, que ele já tinha, de alguma forma, estado ali. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário desse trechinho que foi lido, desse pedaço aí de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Repita, só me chamou a atenção a ligação do ouvido com o pai, né? Que ele Sim, descreve como delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, né? sim, Isso me sim. chamou a atenção, né? Dessa ligação deles dois. Gente, e aí, Laura, não sei se você já leu Sementeira de Luz, que são as mensagens dele para esse filho 2000 anos depois, ou mais de 2000 anos, no culto ali da casa do Arthur Joviano, o carinho com que ele tutela esse filho, a paciência, o carinho, é um amor. Ele tem outros filhos, ele tem outras, mas como ele, de uma certa maneira, tutela esse filho com um devotamento que é algo impressionante. E a gente vai ver, pelas conversas e pelos conselhos que ele vai dando para esse filho, que esse filho, ainda no século XX, tinha um temperamento explosivo, tinha, digamos assim, era um fumante inveterado. Ele não diz para o filho: olha, pare de fumar, meu filho, você pode, por favor, reduzir o consumo e tudo. A maneira com que ele vai falando é algo impressionante, é algo assim realmente que assim é um amor, é um devotamento ímpar, é algo assim que a gente vai ver nessas mensagens que são tocantes, eu acho. Bom, mais alguém que queira falar? Então vamos prosseguir. Gracinha, quer ler um pouquinho? Deixa eu ler. Néio Lúcio
habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de 2 filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto a estrejada noite da velhice. Recebeu a neta carinhosa, com as mais inequivocadas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã, mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Célia acompanhou-o calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava, ansioso, talvez, por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. Neio Lúcio não estacionou tão somente no santuário de Júpiter, dirigindo-se igualmente ao templo de Serapis, onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se refere à ritualística dos templos, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas Neio Lúcio desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a para esse fim ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Célia, minha querida, disse ele por fim, descansando num largo divã à frente dos ídolos. Levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mais que a nossa aventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos e, todavia, não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Ouviu a palavra do venerando avô, com a alma perdida em profundas cismas. Compreendeu de relance a situação e, aceita as rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência, no intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia sublimada inocência, eu sempre vos amei de toda a minha alma, e vós me ensinastes a dizer toda a verdade em qualquer circunstância, em quaisquer circunstâncias. Sim, exclamou Neio Lúcio admirado, adivinhando as emoções da adorada criança. Estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade, junto às nossas tradições e aos nossos deuses. De antemão, devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. O venerável ancião fez um gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim, continuou a jovem, talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente, sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, filhinha, por que negaste a Elvídio as suas mais íntimas confidências? Quer que pare aqui? Posso continuar um pouquinho? Pega mais esse Pedaço. Tentei fazer-lhe um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Nossa, achei essa frase aqui demais. Pode comentar. Demais, né? É. Então tem a descrição aqui desse avô carinhosamente levando a neta para fazer lá os sacrifícios e todos aqueles rituais, né, da religião deles, que acreditavam em vários deuses. E a ideia dele era sondar mesmo, né, os pensamentos dela. Mas havia entre os dois uma relação muito interessante, né, muito de mesmo nível espiritual, né? Acho que na sequência é isso que a gente vai ver.
E ele era uma pessoa incrível, né? Em termos de compreensão, de abertura. E ela, respeitosamente, seguiu tudo, né? Todos os, todos os rituais que ele a levou, mas ela não só percebia que o pai estava envolvido naquilo, né? Naquele momento ali de tentar envolvê-la para que ela pudesse falar com calma para ele, como ele também percebia que ela não acreditava mais naquilo que ele estava fazendo em termos de religião. E aí eles começam essa conversa aqui depois dessa visitação aí toda aos deuses, né? Sacrifícios que eles fizeram lá, na verdade são rituais, né? E aí eles sentam para conversar em frente aos deuses lá de marfim, no jardim dele, e ela diz para ele, então, ele pergunta para ela, né? Que diz que não percebeu que ela não estava, não participou do ritual que ele a levou. Ela participou com ele, compreendendo, mas que ela não apresentava aquela mesma fé, né? E aí ela diz, né, que então percebe que foi o pai e diz para ele tranquilamente, né, que percebe que foi o pai dela que devia estar pedindo a ele aquilo mas que ela não podia ter conversado com o pai sobre o que ela pensava, porque o pai não iria compreendê-la. E primeiro ela diz que precisava dizer a verdade, né? E ele fala, não, sim, sempre foi a verdade, foi aprendido, então diga a verdade. E ela diz para ele, eu acho que isso aqui, esse último pedaço aqui é muito interessante, né? Porque ela não só demonstra que ela tinha uma capacidade incrível de compreender que o outro não tinha condições de conversar com ela sobre aquele assunto, mas o avô tinha, tanto tinha que ela estava se abrindo com ele, ou seja, tem que ter a mesma compreensão, o mesmo nível espiritual. Uma coisa, assim, de uma maturidade, de um conhecimento desse, então, que esses dois, né, tanto ela quanto o avô, eram criaturas fora daquela curva, daquele padrão daquelas pessoas ali, né? Porque eles já tinham uma possibilidade de compreensão, já tinham um desenvolvimento espiritual muito grande. Embora ele acreditasse naqueles deuses ali, que ele estava fazendo o ritual, mas ele não estava fechado, tanto não estava que na sequência emocionante que vai vir depois dessa fala, na continuidade dessa fala dela, quando ela vai contar para ele que se passou com ela, ela é que vai sacudi-lo, né? Sacudir as estruturas dele. Mas é isso, muito, muito emocionante. É porque Essa... o pai era aquela criatura extremamente arraigada às tradições e preconceituoso. Tudo que fugisse daqueles padrões, ele já partia para a ignorância. E tanto é que ela tentou É conversar e viu que, inadmissível, né? olha, não tem jeito. E quando ela diz a verdade para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Gente, eu achei isso de uma profundidade, porque às vezes você capta coisas, aí você fica assim, empolgado, você quer falar para o outro, mas o outro não vai, né? Não vai entrar, porque ele não vai captar aquela coisa. Esses dias, agora esses dias, uma pessoa que me é muito querida, me chegou com a sacola, com todos os livros uns que ele tinha comprado quando ele foi a alguma instituição espírita, aí outros que eu tinha deixado quando eu vi que ele estava perto para receber, aí ele pega e me devolve assim, toma, isso aqui é balela. Olha, se um Ai, trator tivesse passado, não teria, foi algo assim, eu entendi, mas me deu uma dor, sabe, interna, que eu digo, meu Deus, não adianta, né? Mas não, vai dizer assim, ele não fez nada demais, ele simplesmente disse, toma, isso aqui é balela, uma coisa assim, falou uma coisa assim. Aí você vê o fechamento da pessoa e eu digo, aí pensa, não, então ainda vai sofrer um pouquinho mais, porque não tem jeito, não tem jeito. E e é um aí a gente direito que tem a que pessoa respeitar, né? tem, é um direito que a pessoa tem de não, ela não está aberta para aquilo, ela não está aberta. Em algum momento ela tentou se abrir, mas, gente, ser espírita dá trabalho, porque
o nível de cobrança é muito grande. Então, é melhor não ser. É aquilo que a nossa amiga aqui do grupo, que saiu, ela disse, olha, é muito difícil ser espírita. Melhor ser católico, que a gente chega lá com a nossa fé, ora, reza, está resolvido o problema, está resolvido. Agora, vem o espiritismo e te faz um... Né? E à medida que você vai lendo mais, as cobranças são maiores. E aí vem aquele aguilhão constante, aquilo que Jesus, você entende que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada, ou seja, para você degladiar com as tuas sombras e buscar a luz. Mas olha que é difícil, né? E aí essa frase dela, né? Eu achei realmente de um espírito mais sublimado, né? Alguém É quer fazer mais verdade. algum comentário? Pepita, eu Fala, sempre Lúcia. lembro uma coisa que você me falou há muito tempo. Não É, lembro, Lúcia. eu lembro. Você contribuiu muito, até pelo que eu sei, aprendi e tudo. Mas você até falou, eu já falei ela aqui, que às vezes um bandido terrível, quando ele desperta, ele nos passa, às vezes, É, porque ele já tem passa. outras qualidades que É, às vezes a gente não tem. Essa pessoa, se ele se engajar numa outra religião, talvez ele vá bem também, entendeu? Nenhuma religião, mesmo a espírita, porque tem uns espíritas que ficam em cima do karma, que não sei o quê, não sei o quê. Se fizer uma pressão dessa, ainda mais quando a pessoa não se acha lá num certo patamar, dá uma pressão muito grande. Eu já te contei de um engenheiro lá que vendia coisas para o metrô, o Bezerra, não sei se você conheceu. Ele virou pastor. Chegou um dia, ele gostava, pregava, era pastor mesmo. Um dia ele largou tudo. Eu falei, mas o que aconteceu? Bezerra, não aguentei a pressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com sentimentos de culpa, entendeu? O Paulo de Tarso, no lugar dele, se eu acreditasse no que ele acreditava e tivesse agido do jeito que ele agiu, a hora que o Cristo, Paulo, por que me persegues? Eu caísse em mim, eu acho que eu virava um trapo humano de remorso. Ele não. Ele perdeu a mulher amada, perdeu tudo, o contato com a família que ele gostava, porque a pessoa achava que ele não estava bem pegando outra doutrina, e tudo. E ele não, ele foi ao trabalho, foi. Então, eu não sei se é o caso dessa pessoa que falou contigo, tá? Esse sentimento. A gente tem que tomar cuidado com a cobrança. A gente faz o que é possível, tá sem voz, tá sem não, som. não, eu não fiz cobrança alguma. Eu Não, fiquei não, triste. não, Nem a pessoa está você não. com problema de religião, não. Aliás, está sem religião, né? Que é mais cômodo, né? Na medida que tudo é balela, é mais cômodo, entendeu? Digo E assim, também não tem nenhuma religião, nem a espírita, que explique tudo, as dúvidas que a gente tem, as dúvidas lá do início das coisas. Então, ele não pode pensar nisso, eu acho, né? Ninguém pode. Deve pensar como nós estamos fazendo, tentando nos melhorar, tentando, né, progredir espiritualmente, ou mesmo para ter uma vida melhor aqui, seja lá da maneira que quiser interpretar. Eu não digo que ninguém pressionou, eu digo, ele deve ter se cobrado, entendeu? não, não, ele simplesmente achou que não. Cada um tem uma sua maneira. Gente, olha, a gente ter esse contato com Deus, com a busca da religiosidade, a gente se abrir para esse entendimento, é um passo que exige, embora a gente não valorize, mas exige um certo trabalho. É um processo de despertamento, de descobrir que, caramba, sem esse alimento, eu não sou nada. Aí eu sou um trapo mesmo, né? Então, mesmo quando a gente acha que já é, olha, estou melhor aqui ou melhor ali, nada. Sai do envolvimento, O sai teste. dessa convivência para você ver quem você é, né? Porque assim parece que não. Você está estudando o Evangelho e cada vez que a gente lê é uma coisa que vai ali dando uma pauladinha. Olha, presta atenção nisso. Olha, isso aqui. Então, nós estamos sendo, digamos assim, embalados. Agora,
saiamos daqui, saiamos assim, percamos esse contato, percamos esse alimento. Aonde vai a aridez do nosso coração? A que ponto nós podemos chegar? Não sei, não sei. Então, para mim, por exemplo, é uma necessidade premente, né? Estar em contato com algo que me traga essa espiritualidade, que me coloque em contato com esse Pai amoroso, Criador, a certeza de sermos amados profundamente, a certeza de sermos embalados pelo seu carinho. Esses dias eu andei assim com uma vontade enorme de dar uns abraços nos amigos espirituais, mas um abraço muito, muito forte de gratidão por uma série de situações. E então, eu assim, não consigo. Então, você perceber uma pessoa que você ama, que pega e diz assim, olha, não porque fosse espírita, que seria se fosse, tivesse ali livro católico, faria a mesma coisa. Toma, tudo isso é balela. Aí eu falei nada, não falei absolutamente nada. Fiquei triste, entendeu? Porque significa que enquanto a gente não conseguir bater a essa porta que Jesus sinalizou, vamos ter dificuldades enormes, enormes. Vamos ter dificuldades enormes. Depois que a gente bater a porta, vai ter as dificuldades, mas a gente vai ter um entendimento. Com o entendimento, fica tudo mais fácil, né? Aí a gente consegue entender aquela página que a Glorinha leu no início. E no início a gente tem dificuldade de entender, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão vamos prosseguir. Não sei como ainda está o nosso tempo. Quem que quer ler, continuar a leitura aqui? Ó, se eu falar Rosana, ela vai dizer que eu chamei o nome dela. Então, eu não posso chamar você a toda hora. Já ia me oferecer aqui, Pepita, eu vou Ah, ler. você ia se oferecer? Então tá bem. Já ia me oferecer para você não precisar falar. Então, parou aqui mais, né? Mais filha, onde colocas agora os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu num instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir por enquanto. Mas que queres traduzir por idade espiritual? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Que queres dizer com isso? Perguntou o ancião, altamente admirado. Tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar, quando seu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação de tua irmã. Vovô bem sabe da ânsia de aprender que sempre me impeliu desde pequenina. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos estes anos de ausência na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo para as suas atividades na Idumeia. Filhinha, exclamou o respeitável ancião, sinceramente consternado. Não terias agido à moda dos enfermos que, à força de buscarem a virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão, acabam lamentavelmente intoxicados? Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Neio Lúcio, sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa e sincera. Colocaste seus pensamentos neste sentido
sob a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô. Pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já me não satisfazem. Como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? Como se nos seus grandes olhos vibrasse a estranha luz, Célia respondeu calmamente. Guardo agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos dar uma parada, Rosana? Uhum. A gente puder, vai lendo, porque esse diálogo é lindo demais. Bom, no início ele pede para ela explicar, né, o que ela quis dizer com idade espiritual. E ela explica que a mocidade, a velhice, que não tem significado na vida física, né? Que termina com a morte. Que há moços e velhos que são jovens no raciocínio e outros que são, não, ou profundamente enriquecidos no campo outros que são profundamente enriquecidos no campo das experiências humanas. E ele continuou sem entender, mas eu acho que ela também não explicou depois, né? Ela só quis dizer que ela andou lendo muito e que acabou, né, encontrando respostas ou consolo nessa nova crença, né? Que ela não chegou a dizer, mas no final ela disse que acredita, né, em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus vivo. Bom, vocês podem continuar aí a explicação. Você viu como né, o Lúcio, a psicologia dele era muito apurada, né? O tato que ele possuía para cativar, para envolver, para ele ir pegando as informações, é de uma habilidade impressionante, de um carinho, de uma habilidade impressionante. E aí, quando ela diz que leu muito, repara o que ele diz. Filhinhas, não terias agido à moda dos enfermos que, à força de buscarem a virtude em todos os medicamentos ao alcance da mão, acabam lamentavelmente intoxicados? Ou seja, você leu demais, sem o preparo, então, de repente, você não está assim afetada pelo excesso dessas leituras. E aí ela responde, quando ela diz, não, eu não me envenenei, e aí ela diz, se por acaso ela tivesse se envenenado, se tivesse... Há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos do mundo. Ou seja, o cristianismo, a filosofia cristã, seria o maior antídoto contra todos os equívocos, todas as ilusões, todas os tóxicos, né, as crenças equivocadas do mundo. E aí ele vai falar, né, sobre isso. Eu achei assim, colocaste teus pensamentos neste sentido sobre a invocação dos nossos deuses. Aí ela diz mais uma vez, não, lamento. E aí ela acaba fechando, dizendo que a fé dela é em Jesus Cristo. Então a gente vê que essas almas genuínas de espíritos de escola, elas, na realidade, elas não estão ali conhecendo o cristianismo. Elas já trazem o cristianismo no coração. A identificação com o Cristo e com a filosofia é apenas o reavivar, porque um espírito dessa envergadura, claro que ele é essencialmente cristão. Quando eu digo cristão, não importa a denominação, ela é defensora de todos essa filosofia que Cristo veio trazer. Então, ela está exilada na terra, como uma ave que é exilada, mas ela, quando encontra o cristianismo, ela se alimenta, ela
ela encontra o significado de tudo, dada a amplitude, né? Ela mesmo, você vê que ela se identifica como alguém que tem milênios de experiência das romagens, da reencarnação, está tudo isso aqui embutido. Todos esses conceitos estão embutidos nessa conversa dela com o avô, né? Mas alguém gostaria de falar? Você não quer ficar falando sozinha? Glorinha, estou vendo que você está aí querendo falar alguma coisa. Não, eu nem estava querendo falar, mas aqui nesse início, onde a Rosana leu, que ele pergunta onde que ela colocava os laços sagrados da família, né? E que ela fala no amor e no respeito com que sempre os cultivei, mostrando que, né, que mesmo que você tenha discordâncias de pontos de vista, né, que ela depois vai dizer, os elos de sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no Instituto Familiar. Então, é isso, né? E às vezes a gente acha que a discordância ela é uma falta de respeito, né? No caso, o pai dela tinha essa visão, né? De que ela, saindo daqueles preceitos de família, enfim, romanos, né, ela estaria ainda mais abraçando algo que ele não tinha condição de compreender na hora, né? Mas é isso, as divergências não implicam em falta de amor, né, em falta de respeito, né, uns pelos outros, até dentro da família, né, principalmente dentro da família. Até porque se temos. Fala, Babi, acho que a Babi vai falar. Quer falar, Babi? Até porque se temos idades diferentes e experiências diferentes, temos entendimentos diferentes. Mas isso não afeta, né, realmente não deveria afetar o sentimento, né, de respeito, de amor, de compreensão da condição de cada um, das preferências de cada um, né? Quem mais Exato. gostaria de falar alguma coisa? Fica nesse mesmo trecho que a Glorinha falou, fica até tipo assim evidenciado o elo de sangue e o elo espiritual, né? Com o avô dela, ela percebeu esse elo espiritual que ela não tinha com o pai, né? Ela se sentiu à vontade de falar com o avô e com o pai ela já tinha certeza que ele não ia entender. É porque o pai, ele tinha um temperamento forte, a gente vai ver isso, né? E a gente vai ver que esse temperamento forte, ele não consegue sublimar ou educar nesses 2 milênios. Nessa encarnação que ele teve, agora no século XX, ele era caracterizado por esse tipo de um temperamento mais impulsivo, mais, né, mais incisivo, mais, enfim. Quer dizer, aí a gente vê aquilo que o Hermínio Miranda diz, que a gente às vezes leva no mínimo 2.000 anos para erradicar determinadas tendências. Quando a gente se propõe, depois que a gente se propõe a corrigir uma determinada tendência, a gente, porque é o hábito, são milênios de hábito com aquele temperamento, reforçando aquela tendência. Aí, quando a gente descobre que aquilo não nos convém, você tem que desfazer aqueles milênios de hábito e suplantar novos hábitos, quer dizer, colocar novos hábitos ali. Então, você vai ter um trabalho muito longo e demorado para tornar uma coisa que você faz por disciplina, fazer dela uma coisa habitual, natural. É demorado mesmo, é demorado. Eu acho que a gente fazendo essa avaliação desses personagens, tem um outro personagem aqui que me encasqueta muito, assim, que eu acho que me faz pensar muito, a gente vai podendo trazer para a gente e ir avaliando as nossas dificuldades. A moça do tempo diz que a gente tem 11 minutos, Florinha, então significa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem mais um minutinho, sim, para falar, se quiserem. Não? Ignorar que está quietinha, Solange nunca consegue falar.
Ana, seu Antônio, Lore. Eu fiquei impressionada aqui quando ela diz para ele: sinto em vosso íntimo, para o avô, ela falando com o avô, sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma. De que ela já tem essa sensibilidade de perceber já onde o avô se encontra, aquela crença dele, de maneira que ainda não consegue ver Jesus da maneira que ela vê, né? Mas já vê que a sensibilidade dele está junto dela. Achei isso assim, muito importante. Bom, então, vamos deixar aqui. Ficou no Declara-te Cristã? É isso para a semana que vem? É isso aí. É. Por mais longo caminho, confia e mantenha acesa a chama do teu viver. Não tem mais uma só permanece quando e sempre teus passos aos clarões da prece. Vem, vem, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que novo dia surge. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua força. O teu pranto é luz, erguendo ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, indo a cada passo o irmão que cai, amando sempre mais, te envolverás e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar.
venha subir, que surge. Então, nesse momento, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de estarmos juntos para o estudo dessas obras tão enriquecedoras. Agradecemos, Senhor, pelo acesso a essa doutrina de luz, pelo acesso a esses amigos tão queridos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, pelo alimento que nos concedes para a alma sedenta, faminta, de compreensão e de entendimento. Agradecemos pela dádiva da família, do lar, das pessoas que nos cercam, que caminham conosco. Agradecemos, Senhor, pela compreensão e o entendimento que nos permitem discernir o bem do mal e nos permitem fazer escolhas do bom caminho. Senhor, se nossos passos se desviarem, se nos desviarmos da trajetória do bom caminho, que o teu cajado, Senhor, nos traga de volta, que seja com a dor, que seja da forma precisa, mas não nos deixes, Senhor, à deriva, nunca. Não nos deixes, Senhor, vagando sem rumo, porque hoje já sabemos que és a estrela guia, és o leme da nossa embarcação. Mestre amado, quanto tempo sem ti, e agora ainda não te compreendemos. Agora ainda não sabemos ainda sacrificar-nos, imolar-nos para disciplinar nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso pensar e nosso agir. Então, mestre, só podemos te pedir perdão pelos muitos erros, pelos muitos desacertos, e te agradecer porque nunca desistes de nós e porque o teu amor nos soergue sempre quando caímos. Abençoa, Senhor, a cada lar aqui reunido. Abençoa aqueles companheiros que hoje não puderam estar conosco. Abençoa todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos. E mais uma vez, mestre, muito gratos porque viestes, porque estás entre nós, porque nos esperas. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. E peraí, eu fiz a coisa errada agora. Estou a gravar.